Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. Nesse vídeo de hoje eu quero tirar uma dúvida que é muito recorrente no nosso atendimento, que é qual molde é ideal, né? Qual tamanho de molde é ideal para cada pessoa. Então, a gente tem muita gente que chega e que pergunta, né? Que tem dúvidas sobre isso. Então, nós temos aqui no nosso canal e também no site, né? Uma tabela de medidas, que é essa aqui, ó. Tabela de medidas completa. Essa tabela de medidas, eu vou deixar o link para você do post dela no site, eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você acessar e baixar a sua, tá bom? Isso aqui são as medidas com as quais eu fiz os moldes. Os moldes, as bases, tudo. É a tabela de medidas que eu uso, a tabela de medidas MCO, tá? Então, o que acontece? Você tendo essa tabela de medidas e comparando com as suas medidas, você vai ver qual que é o molde ideal para você. Mas funciona da seguinte forma. Você não vai conferir todas as medidas, porque, assim, para saber qual molde, primeiro não. Né? Depois você pode ajustar. Inclusive, eu vou fazer aqui no canal alguns vídeos ensinando a ajustar os moldes prontos. Porque muita gente tem dúvidas sobre isso também, né? Às vezes a cintura dá diferença, o ombro dá diferença. Então, é legal entender os moldes e ver como que você pode ajustar, né? Então, essa tabela aqui, como eu falei, são as medidas que eu utilizo para fazer os moldes, tá bom? Tem essa outra tabela aqui, que é mais simples também. Vou deixar para vocês também o link dela, né? Para você baixar. Ó, ela é mais simples, tá vendo? Ela só tem medida de busto, cintura e quadris. Nós vamos olhar por essa aqui, por enquanto, porque vai ficar mais fácil para eu explicar para vocês, tá? Essa outra aqui, como eu falei, ela é completa. Olha aqui, ela tem busto, cintura, quadris, ombro a seio, ombro, a cintura, frente, tem todas as medidas. Eu ensino aqui no canal como tirar medidas. Tem um vídeo aqui onde eu ensino a fazer a base, tá? E aí, nesse vídeo onde eu ensino a fazer a base, eu ensino a tirar medidas primeiro. Então, você pode assistir esse vídeo, vou deixar o link na descrição também para você. Aí você pode assistir esse vídeo, aprender a tirar as medidas, né? E através dessas medidas, você vai saber corrigir o seu molde pronto, né? Caso você prefira o molde pronto, você vai entender como que você vai alterar o seu molde pronto para o seu tamanho, tá bom? Mas primeiro escolher. Primeira coisa que você tem que saber é escolher. Porque todos os nossos moldes, tanto os que a gente disponibiliza gratuito, quanto os moldes pagos, né? Os kits de moldes, os moldes avulsos, os que vêm nos cursos, todos os nossos moldes, eles são do tamanho 36 até o 54. Então, você tem que saber qual que é o tamanho que você quer, qual que é o tamanho que vai servir para você escolher o tamanho correto, né? E copiar ele para fazer a sua roupa, tá? Então, vamos lá. Você vai olhar primeiro o tamanho de busto e o tamanho de quadris. Para o corpinho, então, suponhamos que você esteja fazendo uma blusa ou então um vestido. Você vai olhar para a parte de cima, você vai olhar aqui no busto. Então, suponhamos aqui que você tem, aqui por exemplo, ó, o tamanho 38 é para quem tem 90, foi feito com 90 de busto. Esse 90 de busto, no molde, se você for lá medir no molde, vai dar mais de 90, porque tem 6 centímetros de folga de vestibilidade nos moldes, no busto. Então, aqui está escrito 90 de busto, muita gente fala assim, vai lá e mede no molde, fala, Vânia, mas o molde não está do tamanho que está escrito na tabela, ele está maior. Mas está maior por causa da folga de vestibilidade, tá? Então, não preocupa com isso, não vai medir no molde, você vai olhar aqui na tabela. Então, suponhamos que você tem 90 de busto, aí você vai escolher o tamanho 38, tá? Como tá aqui, ó. Então, 90 de busto, você vai vir e vai escolher. Não preocupa com cintura. Não preocupa com cintura nesse momento, porque a cintura a gente pode ajustar. Inclusive, eu vou ensinar num vídeo posteriormente, eu vou ensinar a ajustar a cintura, tá? Então, não preocupa com cintura, você vai preocupar somente com busto e quadris. Aí, então, tá. Vânia, eu tenho 90 de busto, tá? Você vai utilizar o 38. Aí, não, Vânia, eu tenho 92 de busto. Então, já não dá o 38 mais, você tem que passar para o 40. Mas o 40 é 94, não tem problema. Se for preciso, a gente ajusta tirando. É mais fácil você
tirar um pouquinho no molde, ou até mesmo na roupa quando você experimentar, do que você fazer um tamanho menor e ele não servir. Então, o que eu falo? Se você passou 1 ou 2 centímetros aqui do tamanho que você, por exemplo, aqui igual eu falei, do 90, né? Se você tá com 92, 93, vai pro tamanho, o próximo, tá? O próximo vai ser melhor para você, para não ter perigo da roupa ficar pequena. Então, sempre assim, sempre para o corpinho, você vai utilizar o tamanho de busto. E vai vir aqui na tabela e vai olhar. Ah, Vânia, eu tenho 106 de busto. Então, 106, aí ele já foi pro 46, tá vendo? Porque o 44 é 104. Ó, o 44 aqui é 104 de busto. Então, se a pessoa tem 106, ela já vai aqui pro 46, tá bom? Então, sempre assim. Você olha na tabela, se não tem aqui o número exato do seu busto, você vai pro próximo, tá? O que tiver um pouquinho acima do seu tamanho, tá? Um pouquinho a mais. Tá bom, então esse aqui para corpinho. Vai olhar o tamanho do busto e vai escolher o seu tamanho de corpinho. E para saia, calça, short, tudo que for parte de baixo, você vai escolher aqui pelo tamanho de quadril. A mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, o 38, ele tem 102 de quadris. Ah, Vânia, mas eu tenho 104. Então, você vai para o próximo, que é o 40, que é 106. Então, sempre assim, você olha, se não tem o seu tamanho exato, você vai para o próximo, que está maior do que o seu. Mais fácil a gente diminuir um pouquinho, até na hora de costurar, você entra um pouquinho com a costura, do que ficar pequeno, certo? Então, definiu o corpinho e definiu a parte de baixo, né, que é saia, calça, essas coisas. E aí, o que acontece? Vânia, mas eu quero um vestido, o vestido tá inteiro. Então, não tem problema, porque lá, por exemplo, quando você vai copiar o seu molde, ele tem vários tamanhos, né? Então, você pode, por exemplo, se o seu corpinho é 40, suponhamos que o seu corpinho é 40, mas a parte de baixo é 42, na hora que você for copiar, você pode ali na hora da cintura já passar do 38 para o 40, né? Você copia o corpinho 38 e a saia 40, por exemplo. Então, você definindo o seu tamanho, fica mais fácil de você copiar, porque você pode copiar lá o tamanho que for, que você decidiu que é o seu. Quando for peças separadas, por exemplo, é uma blusa, é uma calça, é uma saia, uma parte que é separada, né? Que não está o molde junto, você vai ali e vai copiar aquele tamanho exatamente. Mas quando tiver tamanhos diferentes, igual eu estou explicando aqui, suponhamos que o seu busto deu, que é o tamanho 38, e que a parte de baixo deu 40. Aí você vai fazer dessa forma, você vai copiar o corpinho na linha do 38, e quando você estiver passando para saia, para calça, se for um macacão, você vai copiar o 40. E aí o que você vai fazer? Você vai ajustar na cintura. Porque a diferença tem na cintura ali, né? Aí você vai, por isso que eu tô falando, que a medida de cintura ela não entra aqui, tá? Ela não entra porque a gente vai ajustar. Então, nem sempre a medida de cintura dá certo para quem tá fazendo com o molde pronto. Às vezes a pessoa tá com a cintura um pouquinho maior ou um pouquinho menor, né? E aí você tem que fazer esse ajuste. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando como você ajusta a cintura. Mas é uma coisa bem simples, porque quando você vai com as duas, igual eu falei que se tá dando diferença, né, no corpinho e saia, não é o mesmo tamanho, é só você ligar a linha ali, né, uma com a outra, com a medida sua de cintura. Mas isso eu vou explicar num outro vídeo, com mais calma, explicar aqui mostrando no molde, né, para você entender melhor. Mas para definir exatamente o tamanho do molde, você vai fazer dessa forma, olhando na tabela, assim como eu expliquei. Quando você baixar essa tabela aqui, ó, que é essa tabela completa, eu sugiro que você baixe as duas, porque aí você vai entender melhor. E vai vir um papelzinho aqui também com algumas explicações para você, tá bom? Então, fica mais fácil de você entender. Aí eu sugiro que você baixe as duas, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para você, e depois eu vou fazer um vídeo ensinando a ajustar a cintura e também o ombro, porque muita gente às vezes o que mais dá ajuste, né, é o ombro, que pode ficar um pouco caído talvez, e a cintura, que é as maiores dúvidas que a gente tem por aqui. E aí eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando
como corrigir o molde nessas duas ocasiões aí, tá bom? Então, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.